Bom dia, gente! A questão de hoje se refere a opiniões a respeito da Idade Média. Tem gente que acha que foi um período muito legal e tem gente que acha que foi um período horroroso. E é isso que nós vamos ver. Para uns, a Idade Média foi uma época de trevas, peste, fome, guerras sanguinárias, superstições, crueldade. Para outros, uma época de bons cavaleiros, damas corteses, fadas, guerras honradas, torneios e grandes ideais. Ou seja, uma Idade Média má e uma Idade Média boa. Tal disparidade de apreciações com relação a esse período da história se deve. Bom, gente, antes de responder essa questão, você deve ter em mente algumas informaçõezinhas. A primeira delas se refere ao período iluminista, que foi durante o século XVIII. Nossa, professor, mas a questão é sobre a Idade Média. Por que diabo você vai falar de iluminismo? Você está enrolando. Não, calma, gente. Nós vamos ver o que isso tem a ver. Primeiro, você deve saber que os iluministas defendiam o uso da razão. O pensamento racional, nada de superstição, de acreditar em magia, nessas coisas. Não. O uso da razão, a análise científica da realidade. Porque para eles, a utilização da razão promoveria o progresso da humanidade. Nós melhoraríamos ao longo do tempo. Tá, mas o que isso tem a ver? Isso é importante porque os iluministas viam a Idade Média como um período supersticioso, que pouco promoveu o uso da razão. Um período bárbaro, um período que deve ser superado, visto que eles não contribuíram para o progresso da humanidade através do uso da razão. Daí, interpretada como uma época ruim, marcada pelas trevas da ignorância. Então, essa ideia de Idade Média como um período assombroso, terrível, violento, bárbaro, provém do período iluminista, da interpretação que os iluministas fizeram a respeito da história da Idade Média. Do outro lado da moeda, temos a interpretação romântica. Lembrando que o romantismo aqui não é aquele da novela de Laura, você quer se casar comigo? Ai, sim, Pedro, claro, vamos ter um filho, vou levar café para você na cama todos os dias. Não é esse romantismo. Estamos falando aqui sim do movimento artístico do século XIX. E quais eram as características desse movimento? Bem, precisamos saber que ele se manifestou contrário ao pensamento iluminista, pois valorizou a questão do sentimento em oposição à razão. Chega desse negócio frio, racional, antisupersticioso. Não, nós queremos pensar no nosso sentimento, em questões ocultistas, esse tipo de coisa. Mas o que é importante mesmo você saber é que o movimento romântico teve um acentuado caráter nacionalista. Todos eles começaram a pensar em termos de nação. Ah, eu sou um francês. Ah, eu sou um inglês. E assim por diante. E o que isso tem a ver com a Idade Média? Ora, o movimento buscou a origem das nações no período medieval, que passou a ser caracterizado como um período cheio de glória e de honra. Quando começou, por exemplo, a se formar o que eles entendiam como a raça francesa, cheia de glória, de conquistas, e tudo isso daí que tem num monte de filmes sobre a Idade Média. Nesse sentido, nós temos duas interpretações. Uma que acha que a Idade Média foi um período horrível, que foi a interpretação iluminista, e uma que acha que foi um período bom, grandioso, que é a interpretação romântica. Bom, agora que você já sabe disso, vamos voltar lá para o teste. Tal disparidade de apreciações com relação a esse período da história se deve, como nós viemos explicando até o momento, à tradição iluminista que usou a Idade Média como contraponto a seus valores racionalistas e ao romantismo, que pretendia ressaltar as boas origens das nações. E é por isso que a alternativa B é a resposta do teste. Todas as demais alternativas estão erradas simplesmente porque apontam outras origens para essa ideia de Idade Média má e Idade Média boa. Por exemplo, a alternativa A fala que essa disparidade se deve ao Renascimento, que começou a valorizar a comprovação documental do passado, formando acervos documentais que mostram tanto a realidade boa quanto má. Ora, primeiro que não foi o Renascimento que começou a valorizar a comprovação documental do passado, e sim o período iluminista. E, em segundo lugar, o texto trata de duas interpretações. Uma que considera que a Idade Média é estritamente má e outra que considera que a Idade Média é estritamente boa. Em nenhum momento o enunciado diz que essas duas interpretações se misturam, que é o que a frase que mostram tanto a realidade boa quanto a má sugere. Tratam-se de posições extremas, de um lado e do outro. Portanto, a alternativa A está errada.
Já para a alternativa C, o responsável é a indústria de videojogos e cinema, que encontrou uma fonte de inspiração nessa mistura de fantasia e realidade, construindo uma visão falseada do real. Ora, primeiro que, como nós vimos, essas duas interpretações são muito anteriores ao surgimento da indústria de videojogos e de cinema. E segundo, a disparidade não se dá devido a uma mistura de fantasia e realidade que constrói uma visão falseada do real, e sim a duas posições extremas que enxergam a Idade Média de modo completamente oposto. Tanto a alternativa C também está errada. Já a alternativa D afirma que isso se deve ao positivismo, que realçou os aspectos positivos da Idade Média, e ao marxismo, que denunciou o lado negativo do modo de produção feudal. Primeiro que não são esses dois os responsáveis pelas duas interpretações, como nós já vimos. Em segundo lugar, o positivismo, que é uma corrente de pensamento do século XIX, não realçou os aspectos positivos da Idade Média, pois sua interpretação se assemelha mais à posição iluminista, que tendia a ver esse período como um período horrível. Quanto ao marxismo, tudo bem, até podemos falar que ele faz críticas ao modo de produção feudal, mas não no sentido de denunciar uma prática ruim, e sim de mostrar que é uma prática que deve ser superada, a fim de continuar a evolução da sociedade rumo ao estágio final, que, segundo os marxistas, seria o comunismo. Por esses motivos, a alternativa D também está errada. Já a alternativa E afirma que essa disparidade se deve à religião, que, com sua visão dualista e maniqueísta do mundo, alimentou tais interpretações sobre a Idade Média. Bem, gente, você viu eu mencionar em algum momento na explicação a questão da religião? Não, não é? Pois é porque ela não exerceu um papel fundamental na construção dessas duas interpretações. E é por isso que a alternativa E também está errada. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.